professor Leandro Quadros, a parábola de Lucas 16, rico e Lázaro. O que de fato Jesus queria contar com essa parábola? E o que ele está dizendo é algo real? Diga pra gente, meu amigo. Veja, mesmo que vários intérpretes digam que o relato é literal, né, e que não é necessariamente uma parábola, na verdade o relato é sim uma parábola. Nós podemos definir isso quando analisamos os detalhes do relato. Antes, só para o nosso telespectador ter noção do que nós estamos falando, aqui em Lucas 16, 19 a 31, Cristo conta a história de um rico e de um mendigo. Em vida, este rico menosprezava este mendigo. E aí aconteceu que aos dois morrerem, um foi para o Hades, um lugar de tormento, e outro foi para o seio de Abraão. E aí inicia-se um diálogo entre o rico que está no Hades e Abraão, que tem ao seu lado o mendigo que foi para junto dele ou para o paraíso. E aí começa um diálogo. E por causa desse diálogo, por apresentar o rico num lugar de tormento e o pobre ou mendigo ao lado de Abraão, muitos interpretam como Cristo aqui trazendo uma lição sobre a vida além da morte. Mas quando nós analisamos os detalhes da parábola, percebemos que não tem como nós fazermos isso. Por quê? Vou aqui dar só um exemplo. Aqui no versículo 24, por exemplo, o rico que está no suposto inferno diz assim no verso 24: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você, na verdade, não vê um espírito aqui no Hades, você vê um corpo, né? Porque este rico que está no Hades, ele sente sede. E ele pede para que Abraão ordene a Lázaro para que molhe o dedo na água e refresque a língua dele. Então, um espírito imaterial não teria língua, não sentiria sede. Então, Cristo não mostra aqui uma alma ou um espírito no Hades ou no lugar de tormento, ele mostra um corpo. Então, isso é bem claro aqui no texto. Outro detalhe, você vê no próprio verso 24, na verdade no verso 23, que diz assim, né, no inferno, ou no grego Hades, né, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele. Se isso aqui for literal, nós temos que imaginar que o céu e o inferno são vizinhos. Ou seja, quem está no inferno ou no Hades consegue enxergar quem está no paraíso e quem está no paraíso consegue enxergar quem está no inferno. Um absurdo. É impossível uma vida feliz pela eternidade, o céu e o inferno sendo vizinhos ao ponto de os justos poderem ver familiares, parentes queimando-se, atormentados por toda a eternidade. Então, se você pegar esse relato como literal, você tem que pegar todos os detalhes como sendo literais também. Então, o próprio fato de Cristo contar esses detalhes, ele já quer sugerir para nós que não é uma história literal. E existia nos dias de Cristo uma história corrente entre os judeus, já influenciados pela cultura grega, pelo helenismo, não todos, mas alguns, já tinha uma crença popular na existência de um lugar de tormento e de um paraíso que seria o seio de Abraão, para onde as pessoas iriam. Cristo só se aproveita de uma história do cotidiano para ensinar uma lição moral. E qual é a lição moral? A lição moral nós podemos perceber especialmente a partir aqui, ó, do verso 27. Aqui nós já podemos perceber a lição moral. Cristo conta a história, usa uma parábola com base na crença popular daqueles dias entre as pessoas, porque Cristo alcançava as pessoas onde elas estavam, né? E aí ele conta esta fábula, esta parábola, para ensinar o que está aqui, ó, dos versos 27 ao 31. Ó.
Então replicou o indivíduo que estava no inferno ou no Hades, né? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, que envie Lázaro, né? Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencerem-se, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está a lição da parábola. O objetivo não é falar da vida além, de uma consciência após a morte. O objetivo é ensinar o seguinte, que mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos para dar um testemunho, isso não vai surtir tanto efeito quanto o Antigo Testamento. Se a pessoa quiser se salvar, encontrar a Cristo, o caminho da salvação, ela tem que aceitar o Antigo Testamento. Então esta é a lição que Cristo quer transmitir. Ele não quer falar nada sobre o que acontece no além, até porque se você ler João 11, 11 a 14, quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, né? Não este aqui, que Lázaro, amigo de Cristo, não era um mendigo, né? Quando Lázaro realmente morreu, você percebe que Cristo disse que ele estava dormindo. Interessante que quando Cristo o ressuscita, Lázaro não tem informação nenhuma de como era o além. E por quê? Porque quando Cristo ressuscitou Lázaro, ele não disse assim, Lázaro, desce. Ele falou, Lázaro, sai para fora. Porque Lázaro estava na sepultura, não estava no céu, não estava num lugar intermediário e em qualquer outro lugar que alguém pudesse imaginar, estava na sepultura. Então tenha certeza, Cristo não cria na imortalidade da alma, até porque ele fez questão de, ao usar essa história popular, ele fez questão de mencionar um indivíduo com corpo, estando no Hades, com língua, que sentia sede, até para Cristo não dar margem para a imortalidade da alma. A Bíblia não ensina também, e nesse texto vemos mais uma prova, a Bíblia não ensina que alguém vai para o lago de fogo ou para o céu em espírito. A Bíblia mostra nesse texto e também em Apocalipse 20, versos 7 a 10, entre outros textos, que a pessoa vai para o lago de fogo com o corpo e que os que estarão no céu também vão com o corpo. Prova disso é de que Enoque, Elias e Moisés, que foi ressuscitado, se encontram lá com o corpo. Então não existe salvação fora do corpo na Bíblia e por isso não se pode usar Lucas 16 como evidência da imortalidade da alma, porque não é uma alma que está aqui no Hades ou o inferno, é um corpo. O texto é muito claro a respeito disso. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Ou pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e também no blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom?